Abra sua Bíblia no livro de Jó. Jó capítulo 21. Jó capítulo 21. Vamos ler inicialmente apenas 2 versículos. Jó capítulo 21. Vamos ler os versos 14 e 15. Vamos ler todos juntos? A uma só voz? Já que eu não convidei você para ler o Salmo comigo no início do culto, então agora você lê comigo essa passagem. Jó 21, versos 14 e 15. 1, 2 e... E são estes os que se dirigem a Deus dizendo: deixa-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Pai amado, abençoa-nos, ó Deus, com o poder da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco nessa noite, Senhor, através desse texto e de todos os que iremos ler. Tem graça, tem misericórdia para conosco, ó Deus, e fale conosco apesar de mim. Que as minhas falhas, que a minha fraqueza não sejam um empecilho, Senhor, para que a Tua palavra gere frutos, transforme, exorte, cure e avive a Tua igreja, porque é da Tua palavra que nós precisamos. Então, que a Tua misericórdia esteja sobre nós e que o Senhor fale conosco, por favor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Palavras duras, palavras afrontosas, mas existe uma forte oposição contra Deus e contra a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje, com a popularização, e se você usa redes sociais, se você usa a internet, com essa popularização da internet, nós temos várias pessoas, várias vozes que têm se dedicado a atacar as Escrituras, a atacar a sua autoridade, a atacar a sua confiabilidade, trazendo dúvidas se nós podemos crer de verdade nisso que está nas nossas mãos, se nós podemos realmente confiar no Deus que é apresentado por meio dessa palavra. Esse espírito é dominante. E existem várias pessoas fazendo isso. Para muitos, a Bíblia é apenas um documento histórico que registra a fé de um povo, crenças supersticiosas de uma nação que viveu há muito tempo. Para muitos, a Bíblia só tem valor como documento histórico e não como regra de fé, como regra de vida. Com todo o desenvolvimento que houve na ciência, muitas pessoas vão dizer: olha, não temos por que mais acreditar nessas coisas. Não temos mais por que confiar num livro antigo como esse. Não há espaço mais para nós levarmos essa palavra, esse livro, a sério. Mas o impressionante é que, justamente pelo fato dele ser um livro muito antigo, justamente pelo fato dele ser algo que foi registrado há milhares de anos atrás, iniciou-se há milhares de anos atrás e se concluiu há centenas de anos atrás, é justamente esse fato que confirma a sua atualidade. O argumento daqueles que querem depreciar as Escrituras é de que ele é um livro velho e que não tem valor. Mas nós vamos ver hoje que, justamente por ele ser um livro velho, é que nós podemos confiar de que ele está completamente atual. Comentei nas semanas passadas, sobre essa atualidade da Bíblia, que nós temos um jargão cristão que nem está na Bíblia desse jeito. Acho que a gente diz: a palavra de Deus se renova a cada dia. Não é isso. O que está escrito é: a misericórdia de Deus se renova a cada dia.
Mas nós costumamos dizer, a palavra de Deus se renova a cada dia, e eu falei que ela, não é que ela mude, essa renovação da palavra, não é porque a palavra muda de sentido a cada dia para se adequar às nossas necessidades. A grande questão é que as nossas necessidades que não mudam. O ser humano não muda, seus problemas continuam sendo os mesmos, e nós temos visto isso ao longo dessas últimas semanas que eu tenho meditado com vocês em textos do Antigo Testamento. Então, a palavra de Deus, ela continua atual, porque o ser humano não é alguém que muda, é alguém que permanece. Então, hoje nós nos voltamos para aquele livro que é considerado o livro mais antigo da Bíblia. O livro de Jó, segundo os estudiosos, ele é o livro mais antigo. E se a Bíblia é o livro mais antigo e Jó é um texto mais antigo desse livro, então nós estamos falando de algo que é muito, muito antigo. Então, usando esse texto, do texto mais antigo, do livro mais antigo, é que nós vamos meditar a respeito da atualidade e da importância das Escrituras para o dia de hoje. Quando a gente observa esse texto, que nós lemos, versos 14 e 15, essas declarações que nós vimos, nós estamos vendo Jó descrevendo os ímpios, descrevendo aqueles que rejeitavam a Deus na sua época. São falas de pessoas que rejeitam a Deus. Eles dizem, deixa-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. E perguntam, quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se nós lhes fizermos orações? Então, baseado nessas declarações que Jó faz a respeito dos ímpios da sua época, nós vamos analisar duas questões que parecem novas, mas nós vamos ver que não são nada novas. Primeira questão: ser ateu ou antirreligioso não é nada moderno. Pessoas hoje que se declaram anti-religião, anti-igreja ou ateus, parecem que estão sendo pessoas modernas. Estamos, então, em outros tempos, não podemos mais acreditar nesse texto. Nós vivemos numa época onde não há mais espaço para esse tipo de superstição, esse tipo de crença religiosa, e eles se portam como se fossem pessoas modernas. Parece moderninho ser contrário à existência de Deus. Parece moderninho ser contrário, rejeitar essa submissão a Deus. E as pessoas argumentam como se fosse algo moderno. E quantas vezes nós, na nossa vida, convivendo com pessoas que não creem no Evangelho, que não creem nas Escrituras, nós já ouvimos, olha, é preciso ser muito ignorante para crer nessas coisas hoje em dia. E essas pessoas falam conosco dessa forma, como se a razão da incredulidade, como se o motivo para eles não crerem em Deus ou na sua palavra tem alguma coisa a ver com o conhecimento moderno. Pelo fato de nós termos hoje acesso a conhecimentos que as pessoas não tinham antigamente. Então, eles argumentam que naquele tempo, quando não se tinha o conhecimento, quando não se sabia a ciência, era plausível alguém acreditar nessas coisas. Mas hoje, quando nós temos acesso a tanto conhecimento, quando nós temos acesso a tantas descobertas científicas, nós não temos mais como crer nessas coisas. No entanto, o que Jó está nos mostrando aqui é que já no tempo dele havia descrentes. Há descrentes, há pessoas que não creem em Deus, há pessoas que não creem na sua palavra, nos seus ensinamentos, nos seus mandamentos, desde os tempos de Jó. Não tem nada de moderno em não crer em Deus. Não tem nada de novo em ser contra a fé. Dizer que não crê em Deus, uma pessoa dizer que não crê em Deus, ou na igreja, está muito longe de ser algo novo. Na verdade, uma pessoa quando declara que não crê em Deus e não crê na igreja,
ela está simplesmente demonstrando que ela se enquadra exatamente nas características da humanidade desde sempre. A humanidade sempre teve essa inclinação, desde a queda, teve essa inclinação de se afastar de Deus. Isso não tem nada a ver com descobertas científicas ou com conhecimento adquirido. Porque se fosse assim, todo mundo no passado era crente. E hoje ninguém seria. Mas não é isso que nós vemos. Então, o que essa incredulidade hoje demonstra é que a palavra de Deus continua atual. Há descrentes hoje e havia descrentes nos primórdios. Segunda questão que esse texto nos traz é que essa descrença, essa afirmação de não crer, ela também se apresenta sempre da mesma forma. A maneira como os ímpios falavam na época de Jó não tem grande diferença da maneira como os ímpios argumentam hoje em dia. E nós vamos analisar essa maneira de se expressar. Eles apresentam esses questionamentos, esses que rejeitam a Deus, que estão aqui, deixa-nos em paz, não queremos conhecer os teus caminhos. E eles fazem essas duas perguntas: quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Essas pessoas, elas têm dois pressupostos. Elas carregam no seu coração duas certezas. Segundo eles, basta um mero raciocínio lógico para você constatar que tudo o que a fé em Deus ensina está errado. Segundo eles, é só você parar e pensar um pouquinho. É só você analisar as coisas ao seu redor, é só você olhar para a vida que você vai ver que não é assim. Eles carregam no seu coração a certeza de que eles estão enxergando mais longe do que nós, de que eles estão vendo a verdade que nós não conseguimos ver. Eles entendem que, então, eles defendem que o intelecto está em oposição à fé. Se você usar o seu intelecto, se você usar a sua razão, necessariamente você vai abandonar a sua fé. Essa é a argumentação. Esse é o primeiro pressuposto que eles têm. Qual o segundo pressuposto que eles têm? É que a sua vida só vai se desenvolver plenamente quando você se livrar, quando você se libertar dessa ignorância, dessa opressão que a fé traz sobre você. Eles creem com toda firmeza que alguém só se desenvolve se livrar das algemas da religião, se livrar das algemas da superstição. Então, eles defendem que a fé é algo que nos limita, que a fé é algo que nos impede de alcançar o nosso verdadeiro potencial, que nós estaríamos limitados. Isso lembra alguém. Vocês se lembram da conversa da serpente com Eva? Que quando Eva disse para a serpente: olha, Deus disse para não comermos, nem tocarmos no fruto, porque nós vamos morrer. E a serpente disse: não, certamente vocês não vão morrer. O que Deus teme é que Ele sabe que se você comer do fruto, vocês serão iguais a Ele. Olha a ideia de limitação aí. A serpente argumenta com a Eva de que Deus, se ela continuasse confiando em Deus, ela seria limitada. E no momento em que ela se libertasse dessa crença, no momento que ela se libertasse dessa obediência, ela aí sim alcançaria o seu verdadeiro potencial. Mas quem são, então, essas pessoas que estão fazendo essas afirmações? Volte aí no verso 7 do capítulo 21 e vamos ver quem Jó está descrevendo. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Os seus filhos se estabelecem na sua presença e os seus descendentes diante dos seus olhos.
As suas casas têm paz, eles estão livres do medo, e a vara de Deus não os fustiga. Os seus touros geram e não falham, as suas novilhas têm cria e não abortam. Deixam as suas crianças correr como um rebanho, e os seus filhos saltam de alegria. Cantam com tamborim e harpa, e alegram-se ao som da flauta. Passam os seus dias em prosperidade, e em paz descem à sepultura. E aí ele vai dizer, e são estes os que se dirigem a Deus, dizendo, deixe-nos em paz. Não queremos conhecer os teus caminhos. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E o que ganhamos se lhe fizermos orações? Então, quem Jó está descrevendo aqui são exatamente os ímpios. Ímpios que vivem uma vida cheia de desfrute. Vivem uma vida onde nada dá errado, né? A sua casa não tem medo, a casa deles tem paz, os seus touros nunca falham, toda vez que o touro dele copula, a novilha fica grávida, a novilha não aborta, os seus filhos crescem diante dele, eles comemoram e eles vivem, ficam velhos e vão em paz para a sepultura. São essas pessoas que olham para a sua vida, né? Que analisam a sua vida e pensam, não preciso de Deus, deixe-nos, não queremos conhecer os teus caminhos. Mas então, os argumentos que eles apresentam, baseado então nesses pressupostos que eu falei, de que o intelecto é contrário à fé, e de que você só se desenvolve no momento que se liberta da opressão da fé, eles argumentam com perguntas. E quais são as perguntas que eles fazem? Eles fazem: primeira pergunta, quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? E a segunda pergunta, e o que ganhamos se lhe oferecermos orações? Vamos então responder essas perguntas. Nós vimos que essas perguntas são baseadas em dois pressupostos, né? O intelecto é contra a fé e a fé impede o nosso desenvolvimento. A grande questão é que tanto os ímpios que chegam a essa conclusão, porque eles olham para a sua vida e chegam à conclusão de que não precisam de Deus. Tanto eles quanto os amigos de Jó também têm uma visão errada. Eles tiram conclusões equivocadas sobre aquilo que eles observam na vida. Esse texto que nós estamos lendo aqui de Jó, Jó está respondendo a Zofar, capítulo 20. Nós não vamos ler o capítulo todo, para que nós possamos ganhar tempo, mas fica de dever de casa. O que Jó está argumentando aqui é contra a fala de Zofar. Zofar, resumindo aqui o pensamento de Zofar, o que Zofar está dizendo é que os ímpios não prosperam. Zofar está argumentando com Jó, Jó que está diante de sofrimento, Jó que está diante de angústia, Jó que está diante de perdas, e os argumentos dos amigos de Jó são sempre de que Jó está sofrendo porque está em pecado, porque ele fez algo contra Deus. E Jó se defende, dizendo que não. Então, dentro da argumentação de Zofar, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus não permite que o ímpio prospere. Deus não permite que o ímpio goze, desfrute de saúde ou de bens, porque Deus vai impedi-lo, Deus vai limitá-lo, não vai deixar que ele prospere. Então essa é uma visão também limitada, nós vamos ver mais à frente. Mas Zofar está argumentando isso, e Jó traz como exemplo, como resposta para Zofar, dizendo: olha, você está dizendo que Deus não permite que o ímpio prospere, mas olha ao redor, você vai ver. Aí ele faz essa descrição aqui. Como é que os ímpios continuam vivos, envelhecem e ainda se tornam mais poderosos? Então existe uma vida, uma realidade que está colocada diante de nós, e a maneira como nós interpretamos essa realidade, a maneira como nós julgamos essa realidade, vai afetar a maneira como nós enxergamos Deus. Jó vai argumentar que a realidade não é essa, os ímpios prosperam sim. E o crente sofre também. Então, nessa vida,
Existem ímpios que prosperam e existem crentes que sofrem. Essa é a realidade. Todos nós vemos isso. Isso está diante dos nossos olhos. Nós não precisamos ir longe para vermos isso. Nessa prosperidade, então, dos ímpios, o ímpio, quando olha para essa prosperidade, ele pensa, olha, eu não preciso de Deus. Porque se esse Deus, ele existe, ele é inútil. Porque eu não creio, não confio, não obedeço e estou prosperando. Então, se ele existe, ele é inútil. E também, se ele existe, e se ele tiver alguma utilidade, ele é injusto. Porque eu vejo pessoas que se dedicam a esse Deus, que são fiéis a esse Deus e estão sofrendo. Então, quando eles olham para essa realidade, eles pensam, ou esse Deus é inútil, ou ele é injusto. Por isso que eles declaram, deixe-nos em paz. Eu não quero nada com esse Deus. Eu não preciso desse Deus. Eu não quero conhecer os caminhos. Então, percebam que isso é muito antigo. Isso está sendo escrito nos tempos de Jó. Essa análise da realidade para julgar Deus aconteceu aqui no livro de Jó e acontece até hoje. Quantas e quantas vezes nós, quando vamos falar a respeito de Deus, quando vamos defender a nossa fé, nós ouvimos dos outros, bom, mas se Deus existe, então por que tem tantas crianças sofrendo nesse mundo? Se Deus existe, por que tem tantas guerras e catástrofes acontecendo nesse mundo? Se Deus existe, por que os corruptos estão aí prosperando, roubando e nada acontece? Percebem que da mesma forma que Jó representa o argumento dos ímpios com perguntas, os ímpios de hoje em dia, os descrentes de hoje em dia, também argumentam conosco com perguntas. Eles não têm afirmações a fazer. Eles trazem perguntas. Por que Deus isso? Por que Deus permite isso? Por que Deus faz tal coisa? Por que Deus é isso? Por que Deus... É sempre com perguntas. Antigo. Não é novidade. Eles não estão sendo nem um pouco modernos. Mas qual é o erro dessa abordagem? A grande questão é que eles tentam impor a Deus aquilo que Deus deve ou não deve fazer. Eles tentam impor a Deus aquilo que Deus pode ou não pode fazer. Eles entendem que se Deus não age como eles acham que deveria agir, então ele não é Deus, ou então ele não é bom, ou então ele não é poderoso. Colocam a si mesmos como o padrão. Então toda pessoa que questiona desse modo a maneira de Deus agir, questionam as coisas difíceis que realmente acontecem nesse mundo, elas se colocam numa posição onde Deus deveria atender o seu padrão de justiça, o seu padrão de bondade. Porque se Deus não se encaixa naquilo que eu entendo que é justo, então ele não é justo. Se Deus não se encaixa naquilo que eu entendo que é bom, então ele não é bom. Por isso que eles se manifestam com perguntas. O que foge a essas pessoas é, se eu pudesse entender Deus completamente, eu seria maior do que Deus. Se eu pudesse explicar e entender e antecipar todo o modo de agir de Deus, eu seria maior do que Deus. Eu estaria em posição de julgar Deus. O que não é a realidade. Nós não podemos determinar o que Deus pode ou não pode fazer. Nós não podemos julgar o que Deus está fazendo, dizendo se é justo ou injusto. Nós não temos essa posição. É verdade. Há, de fato, coisas que Deus faz que nós não entendemos.
Há de fato coisas que acontecem que nós olhamos e ficamos, mas Deus, por que isso? Como no caso de Jó. Jó foi alguém que ficou extremamente confuso diante da realidade que ele estava vivendo. Nas falas de Jó, nós percebemos a confusão que ele estava. E ele realmente questionava. Eu sempre duvido da expressão de dizer, paciência de Jó. Então, quem fala da paciência de Jó, acho que não leu o livro de Jó, porque Jó não foi paciente, não, gente. Não, ele tem a paciência de Jó. Então é alguém estourado, porque Jó não foi tão paciente assim. Ele questionou. Em vários momentos, ele questiona a Deus. Nós vemos nos Salmos também os salmistas questionando a Deus. A grande verdade é que há coisas que Deus faz que nós não entendemos. Há coisas que Deus permite que aconteçam que nós não entendemos. Isso é fato. Mas a grande questão é que, ao olharmos apenas para essas coisas, que na verdade são a minoria das coisas. Porque se nós olharmos apenas para isso, nós podemos chegar à conclusão que os ímpios chegaram. Mas se nós olharmos para o grande panorama, se nós olharmos para o que Deus fez na criação, o que Deus fez na história, o que Deus fez na redenção, nós, quando vemos Deus agindo de forma poderosa, graciosa, Ele criou todas as coisas, Ele sustenta o universo, o ser humano o trai lá no Éden, e Deus graciosamente permite que a humanidade continue se desenvolvendo, provê um Salvador, provê um meio de escape, olhando para todas essas coisas. As coisas que nós não entendemos são muito menores do que todas as maravilhas que Deus tem revelado a nós. Se nós colocarmos lado a lado aquilo que nós não compreendemos de Deus, as situações que nós não compreendemos de Deus, e colocarmos ao lado de tudo o que Deus revelou para nós, a beleza de Deus é inquestionável. A bondade de Deus é inquestionável. A graça de Deus é inquestionável. E isso não impede que haja coisas que Ele faça que nós não entendemos. É disso que o livro de Jó trata. De vermos Deus apresentando a sua sabedoria e a sua soberania sem trazer grandes informações para nós. Porque se você já leu o livro de Jó, você se lembra que quando Deus entra na conversa, porque nós passamos um longo período ouvindo os amigos de Jó fazendo acusações a Jó, nós ouvimos Jó fazendo seus lamentos e fazendo a sua defesa, mas quando Deus entra na conversa, Deus não entra fazendo nenhum tipo de explicação. Jó, calma aí, Jó, o que está acontecendo é isso, fica tranquilo, porque... Não. Jó ouve Deus, quando ele vê Deus no redemoinho e Deus se dirige a Jó, ele fala: Jó, onde você estava quando eu firmei as colunas do firmamento? Onde você estava quando eu criei o hipopótamo? Deus se apresenta como Senhor, dizendo para Jó: quem é você para questionar o que eu faço? Essa é a verdade. Quem somos nós para questionar o que Deus faz? Então a pergunta do ímpio é: quem é o Deus Todo-Poderoso para que o sirvamos? A resposta é: Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é o Criador. Eles usam essa argumentação para se afastar. Se afastam de Deus porque não conseguem entender Deus plenamente. Se afastam de Deus porque não conseguem reconhecer que Deus tem toda a autoridade e todo o direito de agir como quiser. Então, eles não fazem como Jó. Jó confessou a sua confusão. Jó disse: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Mas ele não se apartou de Deus. Segunda pergunta que eles fazem é: o que ganhamos se lhe fizermos orações?
Da mesma forma, essa pergunta revela também o que está no coração das pessoas que defendem que a fé limita o nosso desenvolvimento. Porque para eles ganhar, e eles perguntam, né, o que ganhamos? Para eles ganhar tem a ver com tudo aquilo que Jó descreveu aqui. Tem a ver com as suas casas terem paz, eles serem livres de medo, os seus touros gerarem sem falhar, as suas novilhas terem cria sem abortar, tem a ver com as suas crianças correrem como um rebanho, tem a ver com viver bem. Verso 13, né? Passam os seus dias em prosperidade. No coração dessas pessoas, o que eles querem ganhar tem a ver com essa vida. Tem a ver com a satisfação dos seus desejos. Tem a ver com a satisfação da sua vontade. Então, quando eles dizem o que eu vou ganhar se eu fizer orações a esse Deus, esse ganhar tem a ver com as seus próprios desejos. Então, se Deus não for dar tudo o que eles querem, da maneira que eles querem, então não serve. Não quero esse Deus. Eu quero um Deus, se eu for acreditar em algum Deus, se eu for me devotar a algum Deus, é um Deus que me serve, não um Deus a quem eu sirvo. Porque esse Deus precisa me dar tudo o que eu quero, da maneira que eu quero, no momento que eu quero. Isso é verdade hoje também, meus queridos. Percebem que não há diferença na maneira do ímpio olhar para Deus. As pessoas não se submetem a Deus hoje pelas mesmas razões que elas não se submetiam a Deus lá nos tempos de Jó. Eles querem um Deus à sua imagem. Isso é um ídolo. Um Deus criado por si só. Isso hoje, infelizmente, é possível ser visto até mesmo em igrejas. Porque você quer encher uma igreja rapidamente, é só dizer que quem vier para a igreja vai ter todos os seus problemas solucionados. Você não vai ficar doente, você vai ficar rico, você vai ser próspero. Nunca mais você vai perder o emprego, você vai ganhar rios de dinheiro. Porque Deus é o Deus do ouro e da prata. Você não é cauda, você é a cabeça. E assim vai. Essa ideia de um Deus que nos serve, infelizmente, também adentrou na porta de muitas igrejas. E tem muita gente indo atrás de um Deus que o sirva, não atrás de servir a Deus. Então, esses descrentes olham para o padrão de Deus e veem nisso um obstáculo. Se o Deus verdadeiro não atende às minhas necessidades, se um Deus verdadeiro não me dá tudo aquilo que eu quero, então esse Deus é um Deus opressor. Esse Deus é um Deus que limita a minha vida, que me impede de ser tudo o que eu posso ser. É um Deus que está me oprimindo. Por isso eles dizem, deixe-nos em paz. Então, quais as conclusões? Respondendo à pergunta deles, que eles usam como argumento, quem é o Deus Todo-Poderoso? É o Criador, é o sustentador, é o soberano das nações e é o justo juiz. Ele é o justo juiz, mas ele também é o nosso Salvador, ele também é o misericordioso. A grande questão é que se nós duvidarmos de quem Deus é, isso não tem nenhuma importância para Deus. Deus continua sendo Deus, como nós lemos no Salmo 2. Deus continua sendo Deus, discordar ou duvidar não muda esse fato. Todos nós estaremos diante desse Deus um dia. Todos nós estaremos diante desse Deus para dar conta da nossa vida um dia. Quem é o Todo-Poderoso para que o sirvamos? Ele é aquele que pode te salvar hoje. E é aquele que pode te julgar amanhã.
Esse é o Deus Todo-Poderoso. A minha vida e a sua vida estão nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Se nós nos submetermos a Ele hoje, Ele nos salva, nos livra, porque se nós crermos no Seu Filho, se nós crermos na obra que Ele realizou a nosso favor na cruz, Ele nos livra da condenação do nosso pecado, Ele nos livra da ira que Ele vai derramar sobre todo e qualquer pecador no futuro. Então, o Deus Todo-Poderoso, quem é? Hoje, Ele pode ser o seu Salvador. É esse que é o Deus Todo-Poderoso. Mas também, esse Deus Todo-Poderoso pode ser o seu juiz amanhã. Porque se nós não estivermos refugiados no Filho, a ira dele vai se derramar sobre nós. E todos os nossos pecados serão punidos. A segunda pergunta: e o que ganhamos se lhe fizermos orações? Com certeza, meu irmão e minha irmã, o nosso ganho não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver nem mesmo com saúde. O nosso maior ganho, se nós fizermos orações, é o fato de sabermos que o Rei, o Senhor, o Soberano, o Todo-Poderoso, Ele está ouvindo. O Senhor, Criador de todo o universo, Ele chamou a mim e a você para um relacionamento com Ele, para termos intimidade com Ele. Ele deu a si próprio para nós. Ele é muito maior do que qualquer bênção material que você possa imaginar. Ele é muito maior do que uma vida longa que a gente possa ter nessa vida, nessa terra. Ele é muito maior do que qualquer riqueza que nós possamos acumular nessa vida. Ele é o nosso maior bem. Ele é o nosso maior presente. Quando nós oramos, nós ganhamos Deus. Nós ganhamos Ele. Ele está nos ouvindo. Ele está em relacionamento conosco. Ele nos adota e nos transforma de inimigos em filhos, para passarmos a eternidade com Ele, com o Deus Todo-Poderoso, com o dono de todas as coisas. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é incomparável. O que o ímpio não consegue entender é que ele tem uma visão limitada, é ele que não está enxergando as coisas direito, é ele que está com a escama nos olhos e não consegue perceber que ter Deus é muito mais do que ter qualquer coisa nesse mundo. São eles que estão enganados, são eles que não têm a visão. Aquele que conhece a Deus de verdade, aquele que recebeu a revelação do Espírito para saber que o Deus Todo-Poderoso enviou o seu Filho para pagar o preço do nosso pecado, para derrubar a barreira de inimizade que havia entre nós, para que nós pudéssemos ter um relacionamento pleno, perfeito e completo com Ele, por toda a eternidade. São esses que estão enxergando além, são esses que estão enxergando a verdade. Então percebam que a palavra de Deus, ela continua atual, porque os ateus de hoje não são diferentes dos ateus dos tempos de Jó. Os descrentes de hoje não são diferentes dos descrentes do tempo de Jó. Os argumentos deles não são diferentes do que eram dos argumentos nos tempos de Jó, porque tudo acontece exatamente do mesmo jeito. Como o pregador disse, não há nada de novo debaixo do sol. As nossas necessidades continuam sendo as mesmas. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e crer na obra salvadora do nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Faltaram 2 anúncios. No próximo sábado nós vamos ter a consagração, 8 horas da manhã, então você está convidado para estar aqui conosco a partir das 8,
para nós orarmos, nós nos consagrarmos e nos prepararmos para a ceia que será servida no próximo domingo, às 8 e às 18 horas. Depois da reunião de consagração, temos a reunião dos obreiros. Então, você que trabalha nessa casa, que tem uma função nessa igreja, está convocado para estar junto conosco logo após a reunião da consagração no próximo sábado. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é atual. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa enganados pelo espírito desse mundo, que é o mesmo de sempre, que usa os mesmos argumentos sempre, buscando nos fazer duvidar de Ti. Simplesmente porque o Senhor reservou para si coisas que nós não sabemos. O Senhor reservou para si conhecimentos que nós não alcançamos. Mas o problema não está em Ti. O problema está em nós. Nós somos limitados, Senhor. Nós não conseguimos alcançar a Tua grandeza, a Tua sabedoria. Seus pensamentos são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que tentamos fazê-lo caber na nossa ideia. Pelas vezes que tentamos julgar a sua justiça de acordo com a nossa justiça. Pelas vezes que somos tentados a julgar a sua bondade pela nossa bondade. Oh Deus, ajuda-nos, ensina-nos a reconhecermos que o Senhor é bom, que o Senhor é todo-poderoso, apesar de qualquer circunstância, apesar de qualquer situação. Deus, não peço para nenhum de nós o que o Senhor deu a Jó. Não ouso dizer que sou capaz de passar pelo que Jó passou. Não tenho essa ousadia, Senhor. Mas que eu possa aprender o que Jó aprendeu. Porque no final de tudo ele disse que conhecia o Senhor de ouvir falar, mas que depois de tudo os olhos dele puderam te ver. Então, ó Deus, que nós possamos te ver, que nós possamos ter de ti tudo que podemos de fato compreender, e que teu Espírito nos ensine, nos guie para aceitarmos aquilo que não podemos, pela fé, confiar na tua bondade a despeito de tudo, confiar no teu poder a despeito de tudo, declarar que a nossa vida te pertence e que nós confiamos naquilo que o Senhor vai fazer com a nossa vida. Oh Deus, que essa fé nos sustente, porque amanhã é segunda-feira, estaremos na vida, diante das injustiças desse mundo, diante das opressões e violências desse mundo, mas também totalmente guardados por Ti, com o nosso destino selado, porque ninguém pode nos tirar das Tuas mãos, nada pode nos separar do Teu amor, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada. Então que a nossa confiança esteja nisso, que o Senhor está no controle da nossa vida. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus.